Imagina um serial killer que mata por décadas, deixa pistas óbvias, mas ninguém investiga. Parece impossível, né? Mas isso acontece mais do que você pode imaginar. Hoje, vamos falar sobre serial killers que a sociedade permitiu serem invisíveis. Olá pessoal, eu sou o Rafael e esse é o Repertório Criminal, chegando com mais um vídeo para vocês. Se você gosta de True Crime, análise profunda e casos pouco conhecidos, você está no lugar certo. Deixa seu like se você curte esse tipo de conteúdo, ative o sininho para não perder nenhum episódio. O que torna um serial killer invisível? Não é sua habilidade de se esconder, mas sim a invisibilidade de suas vítimas. Quando uma sociedade não dá valor para certas pessoas, seus assassinos também passam despercebidos. Hoje vamos explorar 3 casos que mostram como preconceito e negligência podem esconder predadores por décadas. Antes da gente mergulhar nos 3 casos, eu preciso explicar para vocês o que são serial killers invisíveis. Eles não são melhores que os outros nem mais espertos. O que muda neles é as vítimas que eles escolhem. Sendo assim, existem alguns fatores que tornam esses crimes invisíveis. Primeiro, vítimas marginalizadas. Pessoas em situação de rua, profissionais do sexo, usuários de droga e diferenças étnicas. Quando essas pessoas desaparecem, muitas vezes não há quem denuncie. Segundo, falta de cobertura midiática. A mídia tradicionalmente não dá a mesma atenção a esse tipo de crime. Assim se cria um ciclo. Sem pressão midiática, menos pressão na polícia. Terceiro, recurso limitado. Investigação custa dinheiro e tempo. Infelizmente, alguns casos recebem menos recurso baseado no seu valor social. E quarto, o preconceito institucional. Quando a autoridade tem preconceito, consciente ou inconsciente, isso afeta na qualidade da investigação. Para vocês terem uma ideia da dimensão do problema, estudos mostram que casos envolvendo vítimas brancas de classe média recebem, em média, 3 vezes mais cobertura midiática do que o mesmo caso com pessoas negras ou de baixa renda. Nosso primeiro caso aconteceu em Los Angeles, entre 85 e 2010. Lonnie Franklin Jr., conhecido como Green Sleeper, matou 10 mulheres, mas provavelmente foi muito mais que isso. Todas as vítimas eram mulheres negras de South Central LA. Muitas eram profissionais do sexo ou usuárias de droga. Franklin já escolheu assim sabendo que havia uma chance menor de uma investigação rigorosa. Franklin abordava suas vítimas, oferecendo carona ou fingindo ser cliente. Ele fotografava as vítimas, antes e depois da morte, como troféus. Essas fotos, inclusive, foram cruciais para poder identificar mais vítimas depois. E aqui está o mais chocante de tudo. Franklin teve uma pausa de 14 anos, entre 88 e 2002. Não porque parou de matar, mas sim porque as autoridades não conectaram os crimes. Durante essa pausa, ele continuou matando, mas os casos não foram ligados. Franklin só foi pego em 2010 por conta do DNA de seu filho, que estava no sistema por causa de um outro crime. Quando a polícia realmente investigou a fundo, descobriram que ele tinha muito mais fotos de mulheres, nunca identificadas, possíveis vítimas, nunca reportadas como desaparecidas. O caso Green Sleeper levantou questões difíceis. A resposta é dolorosa, mas é clara. As vítimas eram consideradas descartáveis para a sociedade. Nosso segundo caso não é sobre um serial killer em específico, mas é sobre um fenômeno ainda mais perturbador. A Highway of Tears, lá no Canadá. A Highway 16, no norte da Colômbia Britânica, é conhecida como a Highway of Tears, ou seja, Rodovia das Lágrimas. Desde 1970, 40 meninas ou mulheres desapareceram ou foram encontradas mortas ao longo dos 724 quilômetros de rodovia. A maioria das vítimas eram mulheres indígenas, muitas ainda adolescentes. Elas usavam a rodovia como transporte público informal. Ainda não existia transporte público na região. Diferente de outros casos, a gente não vai falar aqui de um único serial killer, mas de vários predadores. Eles aproveitavam a vulnerabilidade dessas mulheres nas rodovias. Muitos casos foram resolvidos, mas vários outros continuam em aberto. Por décadas, essas mortes e desaparecimentos foram tratados como caso isolado. Não houve esforço coordenado para proteger e investigar essas mulheres. Famílias inteiras foram destruídas. E a resposta? O silêncio. Um dos predadores identificados foi Cody Legebokov, responsável pela morte de 4 mulheres entre 2009 e 2010. 3 delas eram indígenas, e Cody só foi pego por acaso em uma blitz de trânsito. Só em 2006, depois de muita pressão internacional, o governo canadense criou uma força-tarefa para investigar os casos, mas o dano já estava feito. Foram décadas de negligência que permitiram que predadores operassem livremente. Nosso terceiro caso provavelmente
é o mais perturbador de todos. Robert Pickton, o fazendeiro assassino de Vancouver. Entre 83 e 2002, Pickton matou pelo menos 26 mulheres na sua fazenda de porcos. Todas eram profissional do sexo ou usuárias de droga, da região de Downtown Eastside, a região mais pobre do Canadá. Pickton atraía as vítimas para a fazenda, oferecendo dinheiro ou drogas. Lá, ele as matava, depois alimentava os porcos com os corpos, fazendo literalmente as vítimas desaparecerem. O mais revoltante é que Pickton estava no radar da polícia desde 97. Ele foi preso por tentativa de homicídio contra uma profissional do sexo, mas logo depois foi liberado. Se tivesse investigado, dezenas de vítimas teriam sido salvas. Famílias reportavam o desaparecimento, mas a polícia frequentemente respondia: elas devem ter ido para outra cidade. Pessoas assim somem mesmo. Havia uma lista de 65 mulheres desaparecidas, mas nenhuma investigação foi levada a sério. Pickton só foi pego em 2002, durante uma busca por causa de armas ilegais. Na fazenda, encontraram restos mortais, objetos pessoais das vítimas e evidências de tortura. Durante o julgamento, descobriu-se que Pickton gabava-se por matar 49 mulheres. Ele queria chegar a 50. Ele foi condenado apenas por 6, mas confessou 49. Olhando esses 3 casos, vemos padrões perturbadores. Primeiro, vítimas marginalizadas. Em todos os casos, os assassinos escolheram vítimas que eles sabiam que não seriam procuradas. Segundo, falha sistemática. Não foram falhas individuais, foram sim falhas do sistema, que não valorizaram as vidas. Terceiro, tempo de operação. Esses assassinos operaram por anos e décadas, sabendo que podiam. Esse caso não é só sobre serial killers, são sobre nossa sociedade. Eles revelam como preconceito, classismo, racismo podem proteger assassinos perturbadores. Para prevenir casos assim, precisamos de investigações que tratem todas as vítimas iguais, mídia que cubra todos os crimes com a mesma seriedade, um sistema de apoio para as populações vulneráveis e reconhecimento que todas as vidas têm valor. Antes de terminar, eu quero mencionar que por trás de cada estatística existe uma vítima. Todas as vítimas que citamos aqui hoje, elas tinham família, elas tinham sonhos, elas tinham uma vida que foi brutalmente arrancada delas. Se esse vídeo te fez pensar, deixa seu like aqui embaixo, compartilha. Se você conhece alguém que esteja em situação de vulnerabilidade, seja parte da solução. Essas pessoas precisam saber que alguém se importa. Obrigado por assistir até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e a gente se vê na próxima semana.